Eu queria, antes de a gente ler a palavra e começar a meditação, fazermos uma oração especial pelo Brasil. Os irmãos sabem que o Brasil está sujeito a entrar numa controvérsia grande, né? Um grupo grande de brasileiros invadiu Brasília, invadiu o Congresso, invadiu o Supremo Tribunal Federal, milhares de pessoas. Agora o presidente determinou que a Polícia Federal vai lá para esvaziar. Mas como é que a Polícia Federal vai tirar milhares e milhares de pessoas? Nós estamos em perigo. Temos que aceitar o fato que nós estamos em perigo, né? Do Brasil entrar assim em desentendimentos políticos, porque, né, houve a eleição, né? Uns aceitou, outros não aceitou, uns diz que, né, a eleição foi comprada, outros diz que não sei o quê. Então, se fala muita coisa. O fato é que hoje está lá, está feio, né? Está feio. Porque foi um grupo grande invadir o Congresso, invadir o Supremo Tribunal Federal e começar a depredar milhares e milhares de pessoas. Não é a Polícia Federal que vai chegando assim, prendendo todo mundo, não tem jeito. Como é que vai prender 20, 30 mil pessoas? Então vamos nessa hora ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia, né, do Brasil, que coloque a sua mão, né, que nos dê a bênção de Deus, né? Nós precisamos da bênção de Deus no Brasil nesta hora, né? Seria muito ruim o Brasil entrar num processo de guerrilhas, de brigas, de disputas, né? De crimes, de morte, muitas pessoas sofrendo. Nós vemos como é triste, né? Os países que estão em guerra e essas coisas, né? Então vamos orar nessa hora, pedir que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe o Brasil. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, nessa hora, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para pedir uma bênção especial pelo nosso país. Nesse momento de crise política, Senhor, de desentendimento entre os próprios políticos, Senhor, entre os líderes, nós pedimos agora a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Nos livra, Senhor, nos proteja, Senhor. Coloque as Tuas mãos, Senhor, dá paz que possam chegar em paz que possa reinar a paz. Meu Deus, nessa hora, Senhor, onde há ira, onde há muitas pessoas com ódio, onde há muitas pessoas querendo vingança, pedimos nessa hora a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para o nosso país, para o nosso povo, para essa nação que Te pertence, para a Tua igreja que aqui está, Senhor, para a Tua igreja aqui no Brasil, que tem promessas do Senhor. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé, então, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Como é um trecho muito grande, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, nós vamos ler apenas 2 versículos, 44 e 45, que diz assim, né? Capítulo 11 do Evangelho de João, versículos 44 e 45, que diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. E disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Pai querido, temos lido a Tua palavra, pedimos agora a iluminação do Espírito Santo do Senhor para esse momento de meditação, Senhor. Dá-nos a iluminação, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para a gente poder tirar da Tua palavra, Senhor, lições para a nossa vida espiritual. Tem misericórdia, nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Hoje eu vou quase mais ler aqui
na palavra que eu escrevi esta semana. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ficar mais tempo aqui na igreja, orando e pedindo misericórdia de Deus e lendo esta passagem da ressurreição de Lázaro. Deus falou ao meu coração e como que ordenou que eu escrevesse o que eu estava sentindo, né? Mesmo porque os irmãos sabem que na minha idade, já indo para 83 anos, a minha mente já tem lapsos de esquecimento às vezes, né? A Rosa sabe disso. Se ela me manda no mercado comprar 3 coisas, ela sabe que uma eu esqueço. Então mesmo aquilo que eu leio, às vezes eu estou lendo aqui, depois eu já esqueço o que eu li ali. Então eu preferi escrever, porque é alguma coisa que eu quero guardar para mim, né? Que me ajuda, vai me ajudar. Os irmãos, prestem atenção, né? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção para os irmãos, né? Bom, Jesus, com o seu ministério terreno, né? Ele teve contato com dezenas, centenas, milhares de pessoas lá, principalmente na região da Galileia, onde ele desempenhou uma parte do ministério dele, e em todo o país de Israel, né? E houve algumas pessoas que ele teve com que uma amizade especial, né? Declara, por exemplo, que entre os apóstolos, João era chamado o apóstolo do amor. Parece que João tinha uma dedicação especial a Jesus, e Jesus também, né? Tinha também em Betânia uma família, a família de Lázaro, né? Ele e suas 2 irmãs, não fala de se eles tinham pai, mãe ou não, só fala deles 3, era uma família de 3 irmãos, Lázaro, né? E 2 irmãs, Maria, a mais velha, e Marta, a mais nova. E Jesus acabou tendo uma amizade especial com essa família, porque eles moravam em Betânia, e Betânia era apenas assim, questão de uns 2 ou 3 quilômetros só, longe de Jerusalém. E muitas das vezes que Jesus vinha a Jerusalém, ele ia se hospedar lá na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, né? Porque tinha essa amizade especial. Assim, né? Vamos descrever todo o fato aqui. Lázaro um dia ficou doente e acabou morrendo, né? Avisaram Jesus. Jesus, onde ele estava, ele demorou 4 dias para chegar, para vir para Betânia, né? Quando chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Jesus chegou, encontrou ainda uma multidão de pessoas que ainda estavam ali. Naquele tempo eles ficavam dias, às vezes, chorando, né? Às vezes tinha o costume de jejuar 7 dias. Quando morria uma pessoa, jejuavam, né? Um período. Então tinha todas essas coisas. O fato é que quando Jesus chegou lá, né? Fazia 4 dias já que Lázaro estava sepultado. Houve aquele encontro de Jesus com Maria, com Marta, com Maria, né? E Jesus depois foi ao túmulo e Jesus orou e ressuscitou o morto. Resumindo, né? Ele ressuscitou o morto. E quando ele orou e mandou que Lázaro saísse da sepultura, naquele tempo a sepultura era um pouco diferente de hoje, né? Hoje às vezes faz uma sepultura que cabe só o caixão, né? Naquele tempo muitas vezes a sepultura era uma sala grande assim, cavada no rochedo, né? Porque ela tinha aquela pedra que no Brasil chamava pedra sabão, né? Uma pedra mole que cavuca com facilidade, né? É pedra, mas ela tira os pedaços grandes. Então se fazia, às vezes até casa, né?
dentro das rochas. E muitas sepulturas eram feitas nas rochas, né? De uma sala grande assim, e deixava um lugar ali onde colocava um morto, colocava 2, colocava 3. E tinha uma porta, e você colocava uma porta ali, uma pedra na porta, que fechava. Foi isso que fizeram com Lázaro. Colocaram Lázaro numa sepultura dessa, colocaram uma pedra na porta, né? E já fazia isso 4 dias. E quando Jesus chegou lá, Jesus viu, então ele chorando, Jesus também chorou. Aí Jesus foi até o túmulo, mandou que tirassem a pedra. A irmã quis ficar assim, mas Senhor, já cheira mal, né? 4 dias. Mas Jesus mandou que tirassem, tiraram a pedra e Jesus ressuscitou Lázaro, né? E Lázaro, então, no momento que foi ressuscitado, ele ficou então em pé na porta da sepultura, mas estava com as mãos ligadas, naturalmente com lenço, né? E os pés também ligados, e a cabeça também volta no lenço. Era um costume, talvez, daquela época, né? Ele não estava amarrado, estava, né? E Jesus, naquele instante, então ele mandou que alguém que estava ali perto disse: desatai-o e deixai-o ir. Naturalmente que era uma coisa que o próprio Lázaro podia fazer, era só tirar o lenço, só fazer assim com a mão, soltava, né? Mas Jesus mandou que alguém desatasse, né? E deixasse Lázaro ir. E essa passagem, irmão, começou a falar no meu coração. Lázaro estava ressuscitado. Jesus fez o milagre, ressuscitou. Mas Lázaro estava ali ainda com as mãos e os pés atados e com o rosto vedado. Isso falou no meu coração porque hoje ainda há muita gente nas igrejas que, embora já tenha sido ressuscitado espiritualmente, aceitou Jesus como Salvador, mas continua com as mãos atadas e com os pés atados porque não consegue fazer nada, não consegue nem se movimentar. E isso começou a falar no meu coração: meu Deus do céu, mas nós mesmos nos descuidamos, testemunhamos que fomos salvos, que somos lavados no sangue de Jesus e que um dia vamos morar no céu, mas na verdade estamos ainda com os pés e as mãos atadas porque não estamos fazendo nada para Deus. Por isso Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Aqui eu quero começar então a ler. Jesus fez um milagre, restituiu a vida para Lázaro, a vida física. Mas para viver plenamente a vida, ele precisava ter os pés, as mãos livres para viver plenamente a vida. Ou não é assim? Ele já estava ressuscitado, mas para viver bem, para viver a vida, ele tinha que estar com as mãos e os pés desatados e os olhos destapados. Qualquer pessoa, né, se tiver com os pés amarrados, as mãos amarradas e os olhos vedados, não tem quase nem como viver, né? Jesus sabia disso, né? Por isso ele mandou que alguém desatasse, né? E é interessante observar que tanto material como espiritualmente o ser humano precisa ter as mãos e os pés e os olhos livres, porque essa é a vontade de Deus, tanto material como espiritualmente. Precisa ter os pés livres, as mãos livres, os olhos desatados, os olhos destapados, para enxergar bem as coisas de Deus, né? Porque muitos continuam, infelizmente, atados, tá? Lázaro estava vivo de novo, mas precisava ter os pés soltos e as mãos desatadas e os olhos descobertos. Essas são as 3 virtudes mais importantes para um ser humano viver. Precisa ter os pés soltos, precisa ter as mãos livres e precisa ter os olhos destapados para ele poder viver, senão a vida será sempre limitada.
Isso vale tanto na vida material como na vida espiritual. Essas 3 virtudes são muito importantes. Mas vamos deixar de lado, vamos dizer assim, né, o lado físico e pensar um pouco na vida espiritual. O crente é, na verdade, um morto ressuscitado espiritualmente. É ou não é? O crente é um morto ressuscitado espiritualmente. Porque nós, sem Jesus, estávamos mortos. Sem Jesus, nós estávamos mortos. Nós aceitamos Jesus, então somos ressuscitados espiritualmente. A Bíblia declara que Ele nos ressuscitou, que Deus nos ressuscitou em Jesus. O nosso maior problema é que às vezes somos espiritualmente ressuscitados, mas continuamos com os pés e as mãos atadas. Pouquíssimos são os crentes que têm realmente os pés soltos, as mãos desatadas e a visão clara para espiritualmente fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Pouquíssimos são também os crentes que estão preparados para soltar os pés, desatar as mãos e tirar o lenço dos olhos de um crente convertido. Veja bem que Jesus disse para alguém que estava ali, né? Alguém que estava próximo. Jesus estava ali, Lázaro estava ali em pé, com os olhos tapados, as mãos amarradas. Jesus disse para alguém: desatai-o. Mas espiritualmente, como nós dissemos, mas a pessoa precisa estar preparada para desatar. É o começo da vida espiritual. São as primeiras instruções que a pessoa começa a receber. E muitas vezes pode começar, em vez de ser desatado, cada dia sendo mais atado, enrolado, entendeu? Então precisamos, irmãos, estar preparados, não só para estar desatados, mas também para ajudar a desatar aqueles que precisam, que Deus nos pede, né? Como Jesus disse ali para as pessoas que estavam ao lado dele: desatai-o e deixai-o isso. Cristo dizia para os recém-convertidos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Em João 8,36 ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quanta coisa boa poderia se fazer no âmbito do Evangelho, da igreja local, da igreja de Deus, se não houvesse tantos crentes com os pés atados e olhos vedados e mãos atadas ainda. Quanto que a gente podia fazer? Se hoje nós que estamos aqui tivéssemos nos esforçado, deixado a televisão, deixado o sofá, saído para a rua, convidado alguém, insistido, é possível que você teria trazido uma pessoa na igreja. E se cada um tivesse trazido mais um, nós estávamos com a igreja quase cheia. E nós não fazemos isso porque estamos ainda atados. A fé, ela é dinâmica. O que eu quero dizer com isso? A fé, ela é dinâmica, ou seja, ela é ativa. Ela tem que agir. Se ela não se movimentar, ela morre. O crente precisa usar a fé. O crente precisa orar, saber que Deus responde. O crente precisa ter experiência. Ele precisa um dia ou outro vir aqui e dizer: Deus me abençoou. Ele precisa um dia ou outro vir aqui e dizer: Deus me curou. Ele precisa um dia ou outro vir aqui e dizer: Deus me usou para fazer isso, para fazer aquilo. Mostrando que a fé no coração dele está se movimentando. Porque se ele deixar a fé totalmente desativada, a fé tende a morrer, e ela morre de fato, de verdade. A fé é dinâmica. Se ela ficar parada, ela acaba morrendo. O crente tem que se movimentar espiritualmente.
senão ele acaba ficando inútil, morto para Deus. O crente que nada faz para Deus está cada dia morrendo um pouco. Veja quão grande é o amor e a misericórdia de Deus. O próprio Caim, que foi o primeiro homem criminoso, assassino, antes dele pecar, Deus deu a ele a chance de ser aceito por Deus. Quando ele ficou zangado, porque não houve aceitação instantânea por Deus da sua oferta, o próprio Deus deu a ele a chance de ser aceito. Veja que Deus disse a ele, Deus disse para Caim, está lá em Gênesis 4, 6 e 7. Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. O grande amor de Deus nos convidando, nos dando oportunidade, nos convocando, né, para fazer a vontade de Deus. Pois se para Caim houve rejeição de Deus só porque fez a oferta de maneira errada, e que será daqueles que nem errada faz, né, que não fazem nada, né? Deus dá 100 e pede 10. Se apossar dos 10 que pertence a Deus, é roubar a Deus, e a rejeição no dia do juízo será justa. É o que a Bíblia diz. Quando Lázaro estava ressuscitado e em pé na porta do túmulo, e que Jesus disse para algumas pessoas que estavam ali mais próximas, foi: desligai-o e deixai-o ir. Era apenas uma desligadura material, mas todos nós que nos convertemos, precisamos ser libertados de muitas e piores ligaduras espirituais muitas vezes. Por isso que Jesus dizia aos recém-convertidos: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa expressão de Jesus, sereis verdadeiramente livres, é uma palavra que está aqui, mas ela está muitas vezes como um anzol enroscado na garganta de muitas pessoas, de muitos crentes, porque ele está escrito: sabe, sereis verdadeiramente livre, mas são pouquíssimos que são verdadeiramente livres. Até que desejam, até que querem, mas não são capazes de dar os passos necessários para ser verdadeiramente livres, né? É uma brincadeira aqui. Uma das coisas mais chatas que acontece quando a gente vai pescar, meu marido sabe disso bem, né? São os enroscos, né, meu marido? As coisas mais chatas quando a gente vai pescar, coisas chatas são os enroscos. Você joga um anzol, quando ele enrosca numa pedra, num pau, e fica preso lá embaixo. E a pessoa se esforça, às vezes consegue, muitas das vezes não consegue, e acaba perdendo o anzol, com linha e com tudo, né? Por causa do enrosco. Quero chamar a atenção sobre essa palavra, enrosco, né? Porque nós, muitos crentes, vivemos enroscados em alguma coisa. Muitas vezes você, por mais que se esforce, por mais que se irrita, acaba perdendo. O que mais atrapalha a vida cristã são os enroscos. Tem crente que está sempre enroscado em alguma coisa. Ou não é verdade?
A maioria dos crentes, né? Aqui ali você está vendo o crente enroscado com alguma coisa, com algum problema, com alguma dificuldade. Nunca conheceram a verdade de maneira completa, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ressuscitou Lázaro, mas mesmo tendo recebido o milagre da ressurreição física, ele continuou atado. Naturalmente não era atadura como se fosse, né, preso, algemado. Ele estava com os pés, as mãos atados com lenços, talvez. Jesus mandou que alguém o desatasse, mas era coisa que ele mesmo, sozinho, poderia fazer. Muitas vezes nós somos atados e continuamos atados com coisas simples que nós mesmos poderíamos orar e nos libertar. E nós continuamos atados, continuamos com as mãos amarradas, os pés amarrados, e não conseguimos fazer a vontade de Deus, né? O crente pode também, pela fé, orar e se desatar, né? Jesus também está sempre pronto para soltar as ataduras de quem a Ele recorrer. Jesus está sempre pronto. Orando aqui, eu percebi isso, mas que Jesus me falava: eu estou sempre pronto. Qualquer hora que tiver um crente atado, diga isso. Qualquer hora que um crente se sentir atado e que ele recorrer a Jesus, recorrer a mim, eu vou desatá-lo. Nós continuamos atados se quisermos. Muitas vezes uma pessoa pobre, que pode ser pobre e ainda com deficiência física, mas que seja crente fiel, os irmãos prestem atenção no que eu vou falar, pode ser muito mais feliz do que uma pessoa crente, rica e crente fiel. Vocês sabiam disso? Às vezes uma pessoa pobrezinha e crente, ele pode ser mais feliz do que uma pessoa rica, crente e fiel a Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso com os que sofrem. E Deus se manifesta para os pobres, para os momentos de necessidade, para os momentos de maior dificuldade. Aqueles que mais sofrem fisicamente, se buscam a Deus, podem receber muito mais bênçãos, sentir próxima a presença de Deus, sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Deus recompensa dando ao pobrezinho as sensações de paz, de alegria, de felicidade e de sua proximidade. Eu falo com experiência. Eu falo isso com experiência. Os irmãos sabem que nós vivemos aqui 20 anos sem receber salário. Eu não tinha salário de igreja. E houve momentos que eu e a Rosa passamos muita dificuldade. Houve um tempo que a Raquel estava conosco e ela trabalhava, então ajudava muito. Mas houve tempo que só nós dois, os dízimos que entravam, dava para pagar as contas e às vezes nós tínhamos muita dificuldade. Mas foi o tempo que eu mais desfrutei a presença de Deus. Que eu sentia Deus próximo. Quantas vezes Deus dizia: filho, aguenta firme, eu vou te ajudar, você vai vencer, você não vai perecer, nem os seus filhos vão perecer, eu vou abençoar todos eles. Não abandone a igreja, não fuja do lugar que eu te coloquei. Às vezes o pobrezinho pode ser mais abençoado, irmão, por causa que Deus é misericordioso para com os pobrezinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus disse às pessoas que estavam ali perto: desligai-o e deixai-o ir, é porque Lázaro não havia ainda acordado para a realidade. Fico imaginando, né? Ele foi morto, 4 dias mortos,
Agora, dentro de alguns segundos, ressuscitou. Ele estava ali em pé, mas ele não, parece que não tinha ainda acordado para a realidade, né? Acordado para a realidade. 4 dias, o espírito dele esteve junto com os espíritos daqueles que são salvos, estão lá no lugar de descanso, esperando o dia da ressurreição. Lázaro viveu 4 dias com eles lá. E eu fiquei imaginando, o que será que ele sentiu ao sair do mundo de descanso, que ele viveu 4 dias, e voltar para o mundo de sofrimento e canseiras? Ele viveu 4 dias lá com os espíritos que estavam em descanso, em lugar de descanso, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Quando o crente morre, o espírito vai para um lugar de descanso, né? Agora Lázaro volta, né, para um lugar, para o mundo, para esse mundo, né? O que será que ele sentiu ao sair do mundo de descanso e voltar para o mundo de sofrimento e canseira? Acho que ele começou então a pensar, lá eu não precisava trabalhar, aqui vou ter que voltar para o pesado. Lá eu não precisei trabalhar, lá ninguém trabalha, lá todo mundo estava em descanso, mas aqui agora eu vou ter que voltar para o pesado, né? A gente estava pensando nisso, né? Aqui as pessoas são feias comparadas com as que estão lá. Os irmãos sabem que nós humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados como seres humanos lindos, de grande beleza. Se nós somos feios, é por causa das manchas do pecado que nos atingiu, que atingiu esse nosso corpo físico. Mas aqueles que estavam lá, Lázaro ficou admirado, falou, poxa, lá já eram tão bonitos, né? Todos só gente linda, bonita. Aqui agora estou olhando para os lados aí, estou vendo gente, né, feia, né? Talvez ele mesmo voltou naquele corpo antigo, feio, né? Lá eu não precisava ir ao banheiro. Aqui às vezes, se não correr, pode fazer sujeira na roupa, né? Lá não precisava ir no banheiro. Lá não vi ninguém doente. Aqui parece que cada ser humano tem algum tipo de doença. Ou não é verdade? Lá eu não vi ninguém doente, Lázaro pensava, né? E aqui, cada ser humano normalmente tem um tipo de doença. Eu tenho, você tem, outro tem. Um é uma coisa, outro é outra coisa, outro é outra coisa, né? Talvez Lázaro estivesse ali, ainda meio pensando nessas coisas, né? Quando Jesus disse, né? Desatai-o e deixai-o ir. Lá não vi lágrimas. Aqui estou vendo tanta gente com cara de que estava chorando. Muitas pessoas estavam chorando ainda por causa da morte de Lázaro, né? E disse lá, eu não vi lágrimas. E aqui estou vendo tanta gente com cara de choro, né? Mas parece que quando Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir, Jesus queria dizer, ele ainda tem muita coisa para fazer. Desligai-o e deixai-o ir. Porque ainda tem coisa para fazer, ele tem coisa para fazer, ele ainda tem muita coisa para fazer. Parece que Jesus queria comparar, dizendo, quando ele pensou na oração de Tiago, né, aquilo que Tiago disse lá, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. E Jesus pensou, um homem livre pode fazer muito para Deus. Se a oração do justo pode muito em seus efeitos, um homem livre em Cristo, uma mulher livre em Cristo, pode fazer muito para Deus. Por isso Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Você que um dia aceitou Jesus, você é livre. Você pode fazer muita coisa boa
para a causa de Deus. O ser humano sem Deus está espiritualmente morto, mas quando ele aceita Jesus, ele é ressuscitado. Por isso, você, eu, somos um ressuscitado. Só que mesmo como ressuscitados, pode ser que muitos de nós ainda estamos um pouco com o olho vedado. Pode ser que ainda tem alguns aqui ainda com os pés amarrados. Pode ser que tenha alguns aqui ainda com as mãos amarradas. Ressuscitou, mas ainda está precisando ser desligado, ser desamarrado, precisando se desamarrar, se soltar para Deus, se soltar para fazer a vontade de Deus, né? Porque é isso que Deus quer. O ser humano sem Deus está morto espiritualmente, mas quando ele aceita Jesus, ele é ressuscitado. Você é um ressuscitado. Talvez ainda esteja com os pés e as mãos atadas e os olhos vedados. Mas, para terminar, eu quero dizer, Deus está agora colocando um anjo aí do seu lado e dando uma ordem: desligai-o. Feche os seus olhos, sinta isso. Deus está colocando um anjo aí do seu lado e está falando: desliga, desliga esse homem, desliga essa mulher, desliga os pés, desliga as mãos, tira o lenço dos olhos. Eu quero esse servo, eu quero essa serva desatada, livre, para ir, para fazer a minha vontade. A salvação se completa na vida do crente quando ele se torna realmente livre. Quem controla a vida do atado é o diabo, não é Deus. Deus controla a vida daquele que é livre, daquele que se torna livre, daquele que busca ser livre. Por isso, Jesus disse para as pessoas que estavam ali, olhou para Lázaro, viu Lázaro assim meio ainda, né, sem entender muito bem as coisas, e disse: desligai-o e deixai-o ir. Deus está dizendo para o anjo: desliga esse cara, desliga. Deixa ele livre. Quero ele livre. Quero aquela mulher livre. Quero aquele homem livre. Quero aquela mulher livre para fazer a vontade de Deus. Deixa ele livre para que ele vá. Deixa-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. Não é desligai-o para que ele fique sentado. Desliga e deixa ir. Ir é entrar no campo da vida e fazer a vontade de Deus. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar, irmãos, nesta noite. Nós aceitarmos que, se em alguma coisa nós nos sentimos ainda ligados, um pouco presos, se ainda não temos total liberdade para fazer a vontade de Deus, se nos sentimos amarrados ainda, não estamos conseguindo realizar aquilo que queremos, que desejamos, porque ainda somos fracos, porque não podemos contar ainda com a total ajuda de Deus. Talvez porque estamos amarrados ainda falta desligar alguma coisa. Mas nesta noite Deus quer nos desligar. Eu fui muito abençoado essa semana aqui nesse canto, aceitando de Deus que Ele me torne totalmente livre para viver, para ser feliz, para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você, ao sair daqui, possa ser um livre, desligado. Deus está dizendo para o anjo: desligai-o, desliga e deixa ele ir. Sai daqui, não como um crente atado, não com mãos atadas. Não aceite ser um crente de mãos atadas, de pés atados, de olhos vedados. Seja livre em Cristo
livre para testemunhar, livre para falar, livre para convidar pessoas, livre para falar de Deus, livre para viver feliz, livre para cantar, livre para ler a Bíblia, livre para orar, livre para vir à igreja, alegre, feliz para servir a Deus.